Canal Novel e Fanfic Narradas. Novel, o rei do entretenimento. Capítulo 88. Adoro o fato de ter renascido numa época em que tínhamos celulares. Nem consigo imaginar viver sem eles. A internet e a tecnologia ainda não tinham evoluído o suficiente para criar smartphones bons e com alta velocidade. Meu celular da época, o Nokia 9210 Communicator, era bom o suficiente para enviar mensagens de texto e e-mail simples. Eu mal podia esperar pelo lançamento do iPhone em 2007, quando ele revolucionaria o mercado. Então, usando a tecnologia superior da Nokia para a época, eu trocava e-mails com minha namorada à distância. Minha mãe suspeita que algo esteja acontecendo. O que há? Como? Pare de ser dramática. Ela é muito inteligente. Ela me perguntou diretamente se eu tinha namorado. Eu disse que não, mas acho que ela não acreditou em mim. Sou péssima mentirosa. Aprenda a mentir comigo, Eminência, sou um mestre nisso. Nos seus sonhos. Eu sempre sei quando você está mentindo. Eu queria mandar para ela um emoji revirando os olhos, mas infelizmente, emojis ainda não tinham sido inventados. Como quiser. Aliás, acabei de chegar em Los Angeles. Já? Que bom. Divirta-se, mas não muito. O serviço era tão lento que eu já tinha passado pelo balcão de bagagens quando recebi a última mensagem dela e até desviei de alguns paparazzi. Pensando bem, em vez de um iPhone, eu me contentaria até com um BlackBerry agora, se isso significasse mensagens internacionais mais rápidas pelo BBM. Dá pra largar isso? Resmungou minha mãe ao meu lado enquanto dirigíamos para nossa casa em Beverly Hills, Los Angeles. Não sei o que deu em você, mas você está completamente viciado no celular. Eu estava mandando mensagem para o Evan, tá vendo? Virei meu celular na direção dela, mas como sempre, ela nem checou se eu estava falando a verdade. Ele deveria ter vindo conosco, disse a mãe. Ele poderia ter conhecido a família do tio. E assim, sem mais nem menos, consegui desviar a atenção dela do meu celular. Ele tinha que ir àquele festival de cinema na Irlanda. Você sabe o quanto ele trabalhou naquele filme para deixar essa oportunidade escapar. Eu sei, concordou ela. Mas isso não significa que eu goste. Mesmo assim, continuei, estamos aqui apenas por alguns dias e voltaremos a Londres antes do Natal. Mamãe não disse nada enquanto esperávamos em silêncio o motorista que nos levaria para casa. Enquanto isso, meus pensamentos vagavam para as reuniões que eu teria nos próximos dias. Minhas tentativas anteriores de manter minha carreira em andamento haviam funcionado, e meus pais haviam marcado encontros com cineastas e roteiristas sobre meu próximo filme. Isso aconteceu depois da reunião fracassada que tivemos com outro autor, Mark Addon, em Oxford. Os direitos do livro que eu tanto queria adaptar, O Curioso Incidente do Cão à Meia-Noite, tinham sido comprados por Brad Pitt para Warner Bros. Lembro-me do filme que Barry Meyer disse que me devia, e pretendo aproveitar a oportunidade. Mas isso teria que esperar. Meu primeiro encontro aqui foi com outro autor que escreveu um livro incrível chamado As Vantagens de Ser Invisível. Adorei o livro, assim como o filme original que tinha Logan Lerman, minha querida Emma Watson e um futuro pesadelo de relações públicas chamado Ezra Miller. Tivemos também mais algumas reuniões com alguns roteiristas e diretores que precisavam de uma estrela rentável para conseguir financiamento para seus filmes. Mas essas reuniões aconteceriam mais tarde. Olá, Stephen, levantei-me do sofá e apertei a mão de Chosky. Era estranho que tantos diretores com quem eu havia trabalhado se chamassem Steven ou alguma variação. Meu pai, Spielberg, Daldry e agora Chosky. Não acredito que estamos tendo esta reunião hoje, disse Chosky entusiasmado. Já vi todos os seus filmes e adoro sua atuação. Posso tirar uma foto com você para o meu sobrinho? Ele é um grande fã de Harry Potter. Claro, respondi com um sorriso. Ele estava preparado, pois tirou uma câmera da mochila e entregou para a mãe que tirou algumas fotos. Obrigado, ele sorriu em agradecimento antes de olhar para a mãe. Seu marido se juntará a nós mais tarde? Conversei com ele da última vez. Ele não está aqui, respondeu ela. Ele teve um trabalho urgente de última hora no Reino Unido, então não pôde vir. Na verdade, ele teve que levar o Evan para aquele festival de cinema. Que pena, disse Stephen. Seria ótimo. Normalmente, papai assumia todas as responsabilidades de produção na nossa família, mas dessa vez as coisas eram diferentes. Eu insisti em produzir este filme pessoalmente. Não apenas as finanças, mas toda a parte burocrática, incluindo logística, busca de locações, contratação do elenco e da equipe e pós-produção. Eu faria tudo, não sozinha, mas com certeza supervisionaria o processo, assim como o papai fazia com Harry Potter. Algo a que mamãe e papai se opuseram inicialmente, mas acabaram cedendo quando insisti. Então, vamos começar a reunião? Perguntei a Chosky quando houve uma breve pausa na conversa. Sim, disse ele. Vamos lá. Como conversei com seu pai na semana passada. O único motivo pelo qual ainda não vendi os direitos de adaptação do livro é que quero dirigir o filme e ninguém quer investir 10 milhões de dólares em um filme de um diretor, que não fez nada de substancial. Recebi algumas ofertas muito boas pelos direitos, algumas boas demais para serem verdade. Mas não mudei de ideia. Assenti lentamente com a cabeça, compreendendo o que o homem queria dizer. Se não se importa que eu pergunte, eu disse quando ele terminou. Por que você insiste em fazer o filme você mesmo? Se é a experiência que você quer, pode trabalhar nos bastidores de alguma outra forma. Pode adaptar o roteiro, ou até mesmo ser produtor do filme e supervisionar todo o processo.
Embora eu saiba que ele também dirigiu o filme original, então não faria um trabalho tão ruim. Informações futuras me dizem que ele também dirigiu um filme chamado Dear Evan Hansen, que foi um dos filmes com a pior direção que já vi. É possível que um produtor experiente tenha participado da produção e evitado que o filme se tornasse um desastre. E como não sou um produtor experiente, não posso correr o risco. É melhor contratar um diretor experiente para trabalhar no projeto. Alguém como Stephen Daldry ou até mesmo Chris Columbus. Chomsky ficou em silêncio por alguns instantes antes de dizer, não é isso. Eu só não quero que outra pessoa pegue meu livro e o destrua. Já ouvi de tantos escritores em Hollywood como diretores pegaram seus trabalhos e os transformaram em um monte de lixo. Não quero isso com uma história que é tão pessoal para mim. Ele tinha razão. Cada diretor traz sua visão única para uma história. O mesmo filme dirigido por 2 diretores diferentes pode ser completamente distinto. Se você fizer um filme ruim, perguntou minha mãe dessa vez. Sem querer ofender, mas como você não tem muita experiência, e se o filme ficar abaixo do que você espera? Não vou, disse Chomsky com a maior certeza. Acredite em mim quando digo isso. Desde o lançamento do meu livro, não houve um único dia em que eu não tenha pensado em como adaptá-lo para o cinema. Pensei em quais cenas excluir e quais incluir. Cheguei até a fazer alguns storyboards no meu tempo livre. Veja só. Dito isso, ele abriu a mochila novamente, tirou um grande caderno de desenho e o abriu na primeira página. Fiquei surpreso com os detalhes com que ele havia criado a cena. Era uma das últimas cenas do livro, onde Charlie, o protagonista, estava tendo um colapso nervoso. Um storyboard é essencialmente um quadrinho que mostra uma sequência de eventos. Ele ajuda os diretores a decidirem onde posicionar a câmera para obter o melhor efeito em uma determinada cena. Usando um storyboard, até mesmo um diretor mediano consegue ótimos efeitos em um filme. O que eu estava vendo diante de mim era exatamente a mesma cena que me lembrava de ter visto no filme original. Os cortes bruscos, os flashbacks, tudo era igual. Isso é muito bom, eu disse. Obrigado, ele assentiu em agradecimento. Então, o que você me diz? Fechei os olhos por alguns segundos para pensar no problema antes de abri-los novamente. Antes de tomar essa decisão, comecei. Diga-me honestamente, Stephen, você se importaria se eu interpretasse o Charlie? Eu sei que papai já conversou com você sobre isso, mas não quero que você ceda e me contrate a menos que também me queira no filme. Sim, ele disse rapidamente. Muito rapidamente. Honestamente, eu estava um pouco cético porque não tinha visto nenhuma das suas fotos mais recentes, mas vendo você pessoalmente agora? Com certeza. Não tenho dúvida sobre suas habilidades de atuação. Inclinei a cabeça em agradecimento. Certo. Você já trabalhou no roteiro? Não, ele balançou a cabeça. Eu não fiz isso. Certo, então aqui está minha oferta. Eu te pago $1 milhão pelo roteiro. Ele ficou sem palavras e de boca aberta ao ouvir minha proposta. Dei uma risadinha ao ver sua reação antes de continuar. Isso inclui os direitos de adaptação. Seu trabalho na adaptação do roteiro e os storyboards. Quero tudo. Estou fechando esse acordo porque se houver alguma revisão no roteiro, os custos estarão incluídos nesse valor. Se você contratar assistentes de roteiro, eles receberão os salários do sindicato, mas qualquer coisa além do segundo rascunho será paga com o seu salário. Fiz essa oferta porque os roteiristas têm o hábito de entregar roteiros inacabados ou ruins em Hollywood, já que recebem um extra por qualquer revisão solicitada pelos produtores, conforme estipulado pelo Sindicato dos Roteiristas, WGA. Isso prolongava desnecessariamente o tempo de pré-produção. Ao fechar o acordo e pagar muito acima do padrão, Stephen não teve escolha a não ser entregar seu melhor roteiro o mais rápido possível. Além disso, quero storyboards para o filme inteiro, continuei. Não apenas para algumas cenas cruciais, mas para todas as cenas. Isso vai levar muito tempo, disse Chomsky nervoso. Vai levar pelo menos 1 ano para escrever o roteiro. Se eu fizer os storyboards também. Então vou esperar. E se você achar que é muito trabalho para você, contrate outra pessoa para desenhar os storyboards, eu disse com indiferença. Quero que façamos um ótimo filme, e nenhum de nós dois tem experiência como cineastas. Posso afirmar com certeza que esta cena que você desenhou ficará ótima, mas não sei quanto ao resto do filme. Faça isso, e eu deixo você dirigir como quiser. Mais $500 mil será o seu salário pela direção do filme. Stephen ponderou silenciosamente sobre minha proposta antes de assentir levemente. Certo, vamos nessa. Sorri e apertei a mão dele. Que bom ouvir isso. Meu advogado lhe enviará um contrato com todos os detalhes e o seu bônus de assinatura. Quando Stephen saiu, a mãe, que permaneceu praticamente em silêncio durante a conversa, disse: Você ofereceu muito dinheiro a ele. Não, eu não fiz isso, balancei a cabeça negativamente. Ele mereceu. Se não estivesse tão convicto de que queria dirigir o filme ele mesmo, poderia ter recebido um valor ainda maior apenas pelo roteiro. Ele poderia fazer um filme desastroso, disse a mãe. Não vou deixar, respondi bruscamente. É por isso que estou pedindo para ele fazer o storyboard de tudo. Posso dar a ele liberdade com o filme, mas vou controlar os storyboards completamente. Vou garantir que os storyboards sejam tão detalhados que alguém tão inexperiente quanto o Evan consiga fazer um ótimo filme usando-os. Mamãe balançou a cabeça. Não é assim que funciona. Se fosse, nenhum filme que usasse storyboard seria ruim. Isso era verdade. Mas minha mãe não sabia que eu tinha uma capacidade de prever o futuro que a maioria das pessoas não tem. Então, inteligentemente mudei de assunto. Quantas reuniões mais tenho agora? Mais 4.
Soltei um gemido de frustração. Kate simplesmente sabia que algo estava errado com Troy. Desde que ele terminou de filmar o terceiro filme de Harry Potter, ele havia se tornado viciado no celular. Ele achava que estava sendo discreto, mas ela era sua mãe, então, é claro, ela percebia quando seu comportamento era diferente do normal. Sempre que ela perguntava o que ele estava fazendo, tudo que ele respondia era algo como, mandando mensagem para Jamie, Emma, ou qualquer outro amigo aleatório. Às vezes, ele até conversava com alguns de seus fãs de longa data por e-mail. Embora Kate não tivesse problema com a interação com os fãs, contanto que fosse por computador, ela detestava a invenção chamada SMS e aqueles telefones conectados à internet. Por que Troy não podia ser mais parecido com Evan? No que você está pensando? Steve interrompeu o monólogo interior de Kate. Nada, disse ela. Não se preocupe com isso. Não tenho tempo. Tenho um bolo para preparar. Dada a sua situação financeira, eles podiam comprar os melhores bolos das confeitarias mais sofisticadas do mundo. Mas isso era algo que ela sempre fazia para o aniversário do filho. O tempo, ao que parecia, tinha voado em questão de dias. Parecia que tinha sido ontem que tinham comemorado o 13º aniversário de Troy. E agora ele tinha 14 anos e faltavam apenas 4 anos para se tornar adulto. Ela já temia o dia em que ele completaria 18 anos e sairia de casa. Enquanto Kate preparava a massa do bolo de aniversário de Troy, Steve perguntou: "E aí, como foram suas reuniões em Los Angeles?" Tirando aquele cara, o Chosky, claro. Cansativo, disse Kate desplicentemente. Das 4 pessoas que conhecemos, 3 não vão a lugar nenhum. A última era boa, mas acho que Troy não deveria fazer esse filme. Era um filme chamado The Way Back, e o tema é muito parecido com As Vantagens de Ser Invisível. Steve murmurou pensativo. É ruim para a imagem de um ator se ele aceitar muitos papéis semelhantes. Depois de misturar a massa e preparar a forma, Kate comentou distraidamente. É uma pena que Evan não tenha ganhado nada naquele festival de cinema. Havia muitos trabalhos de estudantes, disse Steve. Estudantes que estavam na faculdade de cinema e faziam isso há anos. A maioria dos trabalhos deles era de altíssima qualidade. Considerando que era o primeiro filme do Evan, ele se saiu fantasticamente bem. Sei que ele vai melhorar. Mais do que tudo, foi uma ótima experiência de aprendizado para ele. Kate continuou a fazer o bolo em silêncio, enquanto Steve a acompanhava. Finalmente, ela colocou a massa na forma e levou ao forno para assar antes de começar a preparar a cobertura. Como referência, ela pegou 2 fotos de bolos que havia baixado da internet. Ela estava um pouco confusa sobre qual escolher para a decoração, então se virou para o marido e perguntou: "Qual é o melhor?" Steve piscou boquiaberto, olhando para os 2 bolos ricamente decorados. "Ambos são bons. Escolha o que preferir." "Se eu pudesse, não teria te perguntado", disse Kate com a maior naturalidade. "Pergunte a outra pessoa", disse ele, desconversando. "Pergunte a Troy. É um bolo surpresa para ele. Não posso perguntar qual é", disse Kate. "Então pergunte ao Evan", disse Steve antes de se lembrar de algo. "Melhor ainda, você pode perguntar a Emma. Ela chegou cedo para a festa de aniversário do Troy e eles estão jogando videogame no quarto dele." Kate sorriu com a sugestão. "Perfeito. Vocês homens são inúteis para essas coisas. Vou perguntar a Emma." Com o objetivo em mente, Kate saiu da cozinha e foi até o quarto de Troy, onde a porta estava fechada. Ela riu baixinho ao pensar que em alguns anos, teria que dizer a Troy para deixar a porta aberta sempre que alguma garota estivesse lá. Felizmente para ela, Troy e Emma eram muito jovens para isso. Ela abriu a porta, apenas para perceber que as crianças já não eram tão pequenas e que os poucos anos tinham chegado um pouco mais cedo. Troy e Emma estavam sentados em frente à televisão de Troy, com os lábios colados um ao outro. Separaram-se rapidamente assim que a porta se abriu completamente. "Mãe, eu posso explicar", disse Troy fracamente. "Você tem muita coisa para fazer, filho", disse Kate em tom ameaçador. Capítulo 89. Para minha surpresa, meus pais não fizeram tanto escândalo quanto eu esperava. Um dia depois do meu aniversário, eles me chamaram para conversar e tivemos uma conversa franca sobre meu relacionamento com a Emma. "Eu a amo", disse com a maior seriedade. "Muito." Foi um pouco estranho dizer isso aos meus pais, mas era verdade. "Não importa o que vocês digam, eu não vou parar de namorá-la por causa disso." "Troy", disse o pai em tom sério. "Vocês 2 são muito jovens. Não queremos que você ou Emma tenham o coração partido, ou pior ainda, façam algo de que se arrependerão pelo resto da vida." "Não vamos transar", eu disse com absoluta certeza. "E não vamos transar por anos." Deixei bem claro para ela que ainda não vamos cruzar essa linha. Quanto a ter o coração partido, não podemos parar de amar as pessoas por medo de sofrer uma desilusão amorosa, senão não existiriam mais relacionamentos no mundo. Papai queria discutir mais, eu percebia, mas mamãe segurou a mão dele e apertou levemente, o que o fez parar imediatamente. "Tudo bem", disse minha mãe. "Você pode continuar saindo com ela." Eu sorri. "Mas temos algumas condições." "Claro, como não haveria? Antes de mais nada, não a leve para o seu quarto de jeito nenhum." "Isso não é justo", reclamei. "Essa é uma condição imposta pelos pais da Emma", disse a mãe. "Se você não a cumprir, eles não a mandarão para cá." Outra coisa que eu não gostei na situação foi o fato de meus pais terem contado aos pais da Emma sobre o nosso pequeno caso. Como qualquer pessoa sensata poderia imaginar, eles não ficaram nada contentes. E como a Emma era a Emma, ela insistiu em continuar me vendo, então eles impuseram algumas condições. "Tudo bem", resmunguei. "O que mais?"
Mamãe olhou para papai preocupada antes que ele assumisse a palavra. Não podemos ignorar o fato de que vocês dois não são crianças quaisquer. Vocês são mundialmente famosos, e se alguém de fora descobrir isso, não vai demorar para virar notícia internacional. Vocês sabem o quão ruim isso pode ficar, não é? Ao meu aceno de cabeça, ele continuou. Até Emma completar 16 anos, não podemos deixar essa notícia vazar, senão vão surgir todo tipo de boato desagradável. Assim que a produção começar, vamos fazer toda a equipe assinar novos contratos de confidencialidade. Quem se recusar será substituído por outra pessoa. E quanto ao elenco e sua equipe? Perguntei. Vocês não podem substituí-los também, podem? Não, não podemos, concordou o pai. É por isso que você precisa ter cuidado com quem compartilha essas informações. Além disso, você precisa. Aquela palestra continuou por algumas horas. Depois, me senti cansado e emocionalmente esgotado. A pior parte de toda a conversa foi perceber que eu teria que continuar sendo cauteloso com minha vida amorosa pelo resto da vida. Ou pelo menos enquanto eu for ator. Escândalos são muito comuns no meio artístico, e os que vêm à tona são apenas a ponta do iceberg. Eu também sabia que seria quase impossível manter esse relacionamento em segredo por 3 anos. Depois daquela longa palestra, eu precisava desesperadamente dormir. Caminhei em direção ao meu quarto com esse único pensamento. Afinal, as férias de inverno terminariam em uma semana e as filmagens de A Cálice de Fogo começariam. Então eu quase não teria tempo para coisas como uma soneca à tarde. Assim que me joguei na cama, meu celular apitou, indicando uma mensagem. Quis ignorá-la, mas também sabia quem provavelmente era o remetente. Agora que eu estava no Reino Unido, não precisávamos mais nos comunicar por e-mail. Hein, você está bem? Suspirei antes de digitar uma resposta. Eu vou sobreviver. E você? Seus pais não estão muito bravos, estão? Hein? Mamãe chorou quando recebeu a ligação da Kate. Papai ficou bravo. Mas eles ficarão bem em alguns dias. Vamos falar de outra coisa. Hein? Esse filme que você vai fazer em seguida. Você acha que eu posso participar? E esse foi o meu único arrependimento em relação às vantagens de ser invisível, como meu próximo filme. Eu adorei o filme, mas também era provável que devido ao meu envolvimento, Emma não fosse escalada. Para compensar isso, eu já havia decidido desde o início que a recomendaria para outro grande papel no futuro. Você não disse na semana passada que preferia se concentrar em ser normal por alguns anos depois de GOF. Hein? Mas você ficará longe de mim por meses. Os únicos bons papéis femininos na história são de personagens muito mais velhas que você. Acho que esse filme não combina com você. Hein? Emoticon triste. Ok. Antes que eu pudesse encerrar nossa conversa, recebi uma notificação por e-mail. Abri o e-mail, esperando que fosse de um dos poucos fãs com quem interagia frequentemente, apenas para ver que o remetente era alguém de quem eu quase havia me esquecido. De Tobias O'Brien. Olá, Troy. Não sei se você se lembra de mim, mas nos conhecemos no set do David Letterman e quando você estava fazendo a divulgação de Harry Potter e a Pedra Filosofal, eu era o assistente designado para você pessoalmente, e mais tarde, no seu camarim, você me deu seu cartão de uma vaga de emprego. Sei que já faz bastante tempo desde então, e nem sei se você ainda tem este e-mail ativo, mas por via das dúvidas, caso ainda tenha e se lembre de mim, gostaria de saber se ainda há alguma vaga disponível. Por motivos pessoais, não desejo trabalhar em Nova York num futuro próximo. Minhas outras opções eram todas em Los Angeles, até que me lembrei da sua oferta. Terei prazer em trabalhar como seu assistente, gerente ou em qualquer outra função que você desejar. Sou muito dedicado ao meu trabalho e o Sr. Letterman ficaria feliz em me dar uma recomendação. Espero ter notícias suas em breve. Tobias. XXXXXXXX. Eu me lembrei dele. Faz mais de 2 anos, mas me lembro do incidente e das circunstâncias em que lhe ofereci um emprego. Não achei que ele fosse me contatar, visto que havia se juntado recentemente à equipe do Letterman, e trabalhar para mim significava mudar de país. Naquela época eu estava pensando em contratar alguém, mas acabei desistindo da ideia. Agora que também estou me aventurando na produção, definitivamente precisarei de alguém além da minha mãe para supervisionar meus negócios. Chega disso, preciso descansar agora. Entrarei em contato com ele mais tarde. As filmagens de Cálice de Fogo começaram logo após o recesso de inverno. Alguns membros antigos da equipe, que estavam conosco desde o primeiro dia, deixaram o set porque se recusaram a assinar um acordo de confidencialidade. Para esclarecer, eles não foram demitidos, em vez disso foram realocados para outro filme da Warner. O número de pessoas que saíram foi muito pequeno, então não impactou muito a produção. Meu pai e sua equipe inventaram uma história de que alguém da equipe estava vendendo informações sobre crianças para a mídia, e por isso precisavam que todos assinassem. No papel, a desculpa era muito boa e a maioria concordou em nome da proteção infantil. Assim que cheguei ao set e me troquei, fui escoltado até o local onde nosso treinamento começaria. Por nós quero dizer os 4 atores que interpretariam os 4 campeões do torneio Tribruxo, e por treinamento, quero dizer o treinamento para a segunda tarefa, na qual teríamos que filmar a maior parte da cena debaixo d'água. Ainda tenho pesadelos das filmagens das cenas subaquáticas de inteligência artificial, mas é inevitável para o bem do filme. Ao cumprimentar meus colegas atores, não pude deixar de sentir que minha presença havia alterado o elenco mais uma vez. O ator que interpretaria Victor Krum era o mesmo, Stanislav Janewski.
Mas a atriz que faria o papel de Fleur Delacour estava sendo interpretada por uma moça deslumbrante chamada Lea Seydoux. Não me lembro do nome da atriz original, mas reconheço seu rosto e não era ela. A maior mudança no elenco foi a substituição do rapaz alto que interpretava Cedrico Diggory por ninguém menos que o futuro Superman, pelo menos em um universo alternativo, Henry Cavill. Henry tinha apenas 19 anos na época, perfeito para o papel de Cedrico. Quando ele foi escalado para o filme, as filmagens de Prisioneiro de Azkaban estavam em andamento. Então ele foi chamado para fazer uma participação especial também nesse filme. A cena em que os dementadores me atacam enquanto jogo quadribol. Me senti um pouco mal por Robert Pattinson e sua enorme base de fãs mundial, mas algumas coisas estavam fora do meu controle. Que bom que vocês chegaram cedo, disse Bernie, nosso instrutor de mergulho. O roteiro exige que vocês atuem debaixo d'água sem soltar uma única bolha para respirar. Isso se chama mergulho livre, e é o tipo de mergulho mais difícil, onde você não tem nenhum equipamento para respirar. Troy e Henry já mergulharam antes, então o treinamento deles será um pouco diferente do de Lea e Stan. Vamos equipar vocês. Nós 4 já estávamos com nossos trajes de mergulho justos, e logo Henry e eu fomos equipados com cilindros pesados cada um. E assim começou o nosso treino de mergulho na enorme sala de mergulho que haviam preparado para nós. A Warner Bros. Havia montado essa enorme piscina nos estúdios Lea Vesden, onde todas as cenas subaquáticas seriam filmadas. E estávamos usando o mesmo local para nosso treinamento também. A agenda de Cálice de Fogo foi a pior até então. Para nós 4 campeões, o dia começava ao raiar do dia, às 5 da manhã, quando tínhamos que chegar ao set. Depois treinávamos saltos ornamentais sem parar por 3 horas. Como eu era o protagonista e tinha a maioria das cenas de salto no filme, recebia muito mais atenção do que os outros 3. Depois de um café da manhã reforçado, eu voltava para o set propriamente dito e as filmagens começavam normalmente. À noite, fazíamos mais um pouco de treino de salto. Quando chegava em casa, eu só queria desmaiar de sono. Mal tinha tempo para conversar com a Emma quando não estávamos filmando juntos, e nem tínhamos muitas cenas juntos no filme inicialmente. Como esta cena que estávamos filmando. Fiquei parado na sala hesitante enquanto os 3 campeões do torneio Tribruxo olhavam na minha direção. Eu não sabia o que fazer ou dizer, porque a situação era bastante constrangedora. O que foi? Perguntou Lea com sotaque francês. Eles querem que a gente volte para o salão? De repente, houve uma comoção atrás de mim enquanto eu me virava lentamente naquela direção. Quando vi que os 3 diretores, alguns professores e funcionários do ministério entraram na sala, virei-me completamente naquela direção sem responder à pergunta de Lea. Quando Michael Gambon veio correndo até mim e segurou meus ombros. Ele me empurrou calmamente contra alguns objetos espalhados pela sala. Então, perguntou-me com a mesma calma, enquanto me sacudia da cabeça aos pés, você colocou seu nome no cálice de fogo, Harry? Não consegui mais me conter. Quebrei a personagem e comecei a rir histericamente. Michael Gambon entrou na brincadeira e também começou a rir. Atrás dele, pude ver alguns dos outros atores rindo de nós. Desculpe, eu disse, virando-me na direção onde Alfonso estava. Ele me sacudiu com muita força. Não consegui me controlar. Tudo bem, disse Alfonso, sorrindo. É só a primeira tomada. Vamos acertar na próxima. Quando Gambon se separou de mim, respirei fundo para me acalmar. Eu sabia que poderia ter pedido para mudarem essa cena para que fosse mais fiel à descrição do livro, mas se tivessem feito isso, o meme icônico teria se perdido. No geral, não afetou muito o filme, e eu estava me divertindo demais para incluir isso sem que ninguém mais soubesse o porquê. Após mais algumas tomadas, conseguimos a cena ideal, conforme a visão de Alfonso, e passamos para a próxima. O intervalo entre as 2 cenas era de cerca de 20 minutos, então decidi permanecer no set durante esse tempo. Antes que eu pudesse pegar meu celular para mandar uma mensagem para Emma, alguém se aproximou e ficou ao meu lado. Cara, disse Henry Cavill enquanto estava ao meu lado. É sempre tão agitado assim neste set de filmagem? Sim, respondi enfaticamente. Mas você provavelmente está sentindo isso mais do que os outros por causa dos treinos de mergulho. Os 3 primeiros filmes foram relativamente tranquilos em comparação com este. Ele assentiu com a cabeça em sinal de aceitação antes de sussurrar para mim. Ei, você acha que pode me ajudar um pouquinho? Surpresa, sussurrei de volta. Isso depende do que você precisa de ajuda. E por que diabos estamos sussurrando? Henry ficou um pouco sem graça com a minha pergunta, mas respondeu mesmo assim. Você pode me ajudar com a Lea? Ela é tão gata. Eu encarei para ver se ele estava falando sério, e quando ele não caiu na gargalhada, percebi que estava. Por que você não pode ser homem, chegar nela e pedir o número dela? Eu sugeri. Como eu poderia te ajudar, afinal? Eu só tenho 14 anos. Você está brincando comigo? Perguntou ele, incrédulo. Você é a maior estrela do mundo agora. Você provavelmente pode fazer qualquer coisa e namorar qualquer pessoa. Assim que fizer 16 anos, as garotas vão se jogar aos seus pés. Eu poderia pedir o número dela, mas não quero parecer um desesperado, sabe? Por favor, faça isso por mim. Tudo o que você precisa fazer é ir até ela e puxar assunto. Depois, mais tarde, eu passo por perto e você pode me incluir na conversa. Aí, você inventa uma desculpa, sai e deixa o resto comigo. Basicamente, ele queria que eu fosse seu parceiro de parceria. Tá bom, eu disse, eu te ajudo, mano. Mas se vocês 2 forem sair juntos, você tem que me pagar um bom jantar. Feito, concordou ele prontamente. Ao me despedir dele, caminhei até Lea e acenei.
Ei, Lea, como você está? Percebi que Lea ficou um pouco surpresa com a minha aproximação. Imaginei o motivo facilmente. Henry tinha razão ao dizer que Lea era gata, e eu era um adolescente cheio de hormônios com uma namorada linda. Emma me mataria se sequer suspeitasse de alguma coisa errada da minha parte. Então, é melhor ficar longe de Lea. Não é como se tivéssemos muitas cenas juntos a ponto de nossa química ser afetada. Estou bem, ela sorriu para mim. Conte-me. O que? Perguntei, genuinamente confuso. Conte-me o que você e Henry estavam dizendo sobre mim, disse ela maliciosamente. Fiquei ali parada, em choque por alguns segundos, antes de recuperar a compostura. Não estávamos. Gosto de conversar com todos os meus colegas de elenco. Menti descaradamente. Ela me lançou um olhar incrédulo. Eu sei ler lábios, disse ela. Pelo menos em francês, eu sei. Então eu sei que ele disse meu nome. Não entendi o resto, e de repente você apareceu na minha frente. Então me diga, ou eu pergunto para o Henry. Eu seria o pior parceiro de amizade da história por causa do que eu disse em seguida. Tudo bem, estávamos falando de você. Principalmente de como Henry acha você a garota mais linda do mundo e queria te convidar para sair. Mas ele tem medo de que você diga não. Por isso ele me mandou para sondar o terreno, por assim dizer. Ela me lançou seu lindo sorriso e perguntou. E como estão as águas? Isso depende. Você é solteiro. Ah, sim. Você gosta do Henry? Discretamente, ela olhou para trás de mim, para onde Henry devia estar, e então assentiu com a cabeça, dizendo, sim, aceito. Então está decidido, anunciei antes de me virar para Henry e fazer um gesto para que ele se aproximasse, o que ele fez, com surpresa evidente no rosto. Henry, por que você não conversa com a Lea? Eu preciso ir ao banheiro. E com essa desculpa esfarrapada, sai correndo, deixando Henry à própria sorte. Capítulo 90. Tobias O'Brien não tinha certeza do que estava pensando quando enviou aquele e-mail para Troy Armitage. Um garoto que talvez tivesse apenas 14 anos na época, mas que todos conheciam. E por que não o conheceriam? Troy era um dos atores mais bem pagos do mundo com o segundo filme de Harry Potter, e por bons motivos. Ele havia feito apenas 5 filmes em sua vida, e todos foram sucessos estrondosos, arrecadando um total de 3,64 bilhões de dólares, o que dá uma média de 728 milhões de dólares por filme. Essa é a maior bilheteria de qualquer ator no mundo, mais do que Tom Cruise, Julia Roberts ou Tom Hanks. Por que uma estrela tão grande contrataria ninguém como Tobias com base em uma promessa casual feita há mais de 2 anos? Ele devia ter uma grande equipe de empresários e agentes cuidando de todos os seus negócios e projetos futuros. Mesmo que por algum milagre Troy contratasse Tobias, dificilmente haveria algum bom trabalho para ele lá. Mas ainda assim, ele queria sair de Nova York a todo custo, e Londres parecia um bom lugar para recomeçar. Troy não era a única grande estrela para quem ele havia escrito. Por causa dos seus últimos 2 anos com David Letterman, ele conheceu muitas celebridades, então escreveu para várias delas. Mas todos os representantes das outras celebridades fizeram uma promessa falsa de que iriam recebê-las. Tobias sabia que nada resultaria disso. Por isso foi uma grande surpresa quando, uma semana depois, ele recebeu uma ligação de um número desconhecido. Alô? Perguntou ele ao telefone. Olá, é o Tobias? Perguntou uma mulher do outro lado da linha. Isso é. Aqui é Kate Clovis, mãe de Troy. Você escreveu para ele há uma semana pedindo um emprego, certo? E assim, de repente, a situação de Tobias mudou da noite para o dia. Kate Clovis o interrogou implacavelmente durante 1 hora inteira perguntando tudo, desde sua origem familiar até sua formação acadêmica e experiência profissional. Ao final da ligação, Kate havia mencionado apenas uma coisa relevante. Muito bem, Tobias, as coisas parecem boas por enquanto. Então vamos fazer o seguinte, vou te enviar uma passagem para Londres e te contrataremos provisoriamente por 1 mês. Se gostarmos do seu trabalho, você poderá continuar. Caso contrário, reservarei sua passagem de volta para Nova York. No primeiro mês, seu salário será de 5.000 libras. Depois, discutiremos seu salário fixo e outros benefícios. O que acha? Perfeito, concordou Tobias imediatamente. Ou melhor, ele não tinha uma oferta de emprego melhor. Ele teria preferido trabalhar nos Estados Unidos, se possível, mas às vezes a gente simplesmente não tem a sorte de fazer o que quer. Pelo menos o salário não era ruim. Mais 2 semanas e ele estava em Londres. A primeira coisa que aconteceu foi o de praxe, como assinar um acordo de confidencialidade e outras formalidades legais. Antes de ser instruído a ir diretamente para o set de Harry Potter, você terá que conciliar sua agenda com a do Troy, disse Kate com entusiasmo antes de se despedir dele. Ele chega aos 7 às 5 da manhã todos os dias, então esse é o horário limite para você chegar também. Por enquanto, você será basicamente a pessoa a quem ele recorrerá para tudo o que precisar. Além disso, você terá que gerenciar a agenda dele, que é a tarefa mais importante no momento. E principalmente você precisa garantir que ele não faça nenhuma besteira que gere boatos negativos sobre ele. Tobias ficou um pouco surpreso com o pedido, mas precisava saber mais, então perguntou. O que você quer dizer exatamente? Há algo que eu deva saber? O Troy é muito inteligente, começou Kate, hesitante. O problema é que ele sabe disso e fica confiante demais e um pouco arrogante. Enquanto houver alguém para controlá-lo e dizer-lhe onde ele errou, tudo ficará bem. Até agora só eu consegui lidar com ele. Não contratamos mais ninguém além do segurança dele, nem mesmo um agente. Entendi, Tobias assentiu com confiança, embora estivesse extremamente surpreso por Troy não ter um agente.
Não parece um trabalho tão difícil para o nível de pagamento. Só espero que Troy não seja tão mimado quanto a maioria das celebridades adolescentes. Como chegou no meio da manhã, Tobias dirigiu-se diretamente aos estúdios Lea Vesden, onde estavam sendo realizadas as filmagens de O Cálice de Fogo. Tobias tinha assistido ao primeiro filme de Harry Potter e não gostou muito, pois o achou um pouco infantil para o seu gosto. Então, não se deu ao trabalho de assistir ao segundo. Infelizmente, agora teria que mudar isso, pois é provável que Troy não gostasse que seu próprio assistente não tivesse assistido ao filme. Locomover-se por Lea Vesden era uma tarefa árdua por si só, como em qualquer grande estúdio. Ele estacionou o carro no estacionamento antes de ter que pegar um carrinho de golfe que o levou até a área onde as filmagens aconteceram. Toda a estrutura era bem diferente da configuração de TV a qual Tobias estava acostumado em Nova York. Cenários fantásticos e elaborados eram criados do nada para filmar algumas cenas. De uma perspectiva externa, pode parecer extravagante. Mas considerando quantas pessoas dependiam desses cenários elaborados para seu sustento e quanto dinheiro esses filmes arrecadavam do público, era justificável. Quando Tobias entrou no set de filmagem, as gravações estavam em andamento, então ele ficou quieto e decidiu abordar Troy somente quando a cena terminasse. Era um cenário de uma ponte, ou pelo menos uma parte dela, onde o elenco principal estava posicionado, enquanto haviam colocado elaborados chroma-key no fundo, que provavelmente seriam preenchidos com computação gráfica na pós-produção. Harry, você me disse que tinha descoberto o enigma do ovo semanas atrás. A tarefa é daqui a 2 dias, disse a garota que interpretava Hermione. Tobias esqueceu o nome dela, mas tinha certeza de que descobriria mais tarde por meio de Troy. Sério, disse Troy com um sarcasmo carregado na voz. Eu não fazia ideia. Ele desviou o olhar, os olhos demonstrando uma turbulência, uma inquietação por não conseguir entender o que Hermione estava insinuando. Então suavizou a voz ao dizer, suponho que Victor já tenha sacado. Não sei, não falamos sobre o torneio. Na verdade, não conversamos sobre nada. Victor é mais um ser físico. Que porra ela acabou de dizer? Tobias mal conseguiu conter o riso, mas Troy não. Ao perceber sua gafe, Hermione fechou os olhos, mortificada, antes de explicar com um sorriso. Quer dizer, ele não é particularmente falante. Na maior parte do tempo, ele fica me observando estudar. É um pouco irritante, na verdade. Em instantes, seu rosto passou de sorridente para preocupado. Você está tentando decifrar esse ovo, não é? Troy ficou igualmente sério ao perguntar. O que isso quer dizer? Significa que esses testes são projetados para testá-lo da maneira mais brutal. Eles são quase cruéis. E eu estou com medo por você. Enquanto Hermione continuava a recitar suas falas, Troy permaneceu em silêncio por alguns segundos. Mas seu rosto exibia tantas expressões que o espectador podia facilmente discernir o que ele estava sentindo. Uma sensação de desesperança permeava o set, tudo graças à atuação impecável de Troy. Ei, Potter! Gritou um jovem alto por trás dos 2 garotos. Te vejo mais tarde, disse Troy à garota antes de caminhar na direção oposta à de onde o garoto mais alto vinha. Potter chamou ele novamente enquanto corria em sua direção, e desta vez Troy parou e se virou. Como você está? O melhor que eu puder ser, disse Troy com uma expressão confusa, perguntando-se silenciosamente por que o garoto mais velho estava ali, afinal. Olha, eu percebi que nunca te agradeci direito por me avisar sobre aqueles dragões. Esquece isso. Eu sei que você teria feito o mesmo. Troy quase se virou às pressas, mas o garoto mais velho se pronunciou. Exatamente. Você sabe qual é o banheiro do monitor no 5º andar? Leve seu ovo de ouro lá e reflita sobre as coisas na água quente. Ele começou a dar alguns passos para trás, mas, lembrando-se de algo, parou e disse, a senha é frescor de pinho, ponto. Então virou-se e voltou pelo caminho que tinha vindo. Troy olhou em volta confuso pois Hermione também havia saído, deixando sozinho para pensar no problema. Corta! Uma voz masculina com sotaque mexicano ecoou no set. Plano perfeito, pessoal. Conseguimos. Só então Tobias percebeu que toda a cena era um plano sequência de 2 minutos, com uma única câmera panorâmica registrando tudo. Foi incrível saber que tudo estava perfeitamente sincronizado e que Troy e os outros 2 atores, ou os figurantes ao fundo, não saíram de seus personagens nem por um instante. Além disso, atuaram perfeitamente. Principalmente Troy. Não é à toa que ele ganhou tantos prêmios ao longo dos anos. Naquele instante, algo mudou quando Troy relaxou e deixou para trás o personagem de Harry Potter. Graças a Deus, disse ele antes de se virar para o mexicano, que devia ser o diretor. Já terminamos aqui, Alfonso? Sim, foi a resposta. A próxima cena será em pelo menos 1 hora. Tobias começou a caminhar em direção a Troy, mas antes que pudesse alcançá-lo, a garota que interpretava Hermione o fez. Como me saí? Perguntou ela. Você deveria perguntar ao Alfonso, respondeu Troy. Eu estava ocupado com a minha atuação. Seu rosto pode até ser bonito, mas se eu ficasse olhando para ele o tempo todo, dificilmente conseguiria atuar. A garota corou. Pelo que Tobias percebeu, os 2 mal conseguiam se desgrudar, então ele decidiu interromper o momento pigarreando alto. Imediatamente, os 2 se separaram em uníssono e saltaram para lados opostos como se tivessem levado um choque elétrico. Fofo, mas perigoso do mesmo jeito para o trabalho de Tobias. Troy chamou Tobias. Sou Tobias, seu novo assistente. Você se lembra de mim? O rosto de Troy iluminou-se em reconhecimento. Claro. Você não usava o nome de Toby? Não mais, pode me chamar só de Tobias, disse ele.
Me disseram que sou a mais profissional assim. Certo, concordou Troy, apontando para a garota. Esta é minha grande amiga Emma. Após trocar cumprimentos cordiais com a garota, Tobias perguntou a Troy. Gostaria de discutir minhas obrigações com você. Quando você gostaria de fazer isso? Troy olhou para Emma, que deu de ombros antes de fazer um gesto para que ela se afastasse. Troy sorriu e disse, agora está ótimo. Então, ele se virou para um assistente de direção no set. Ei, Doris, vou para o meu trailer rapidinho. Me liga se a cena começar, tá? Claro, respondeu a mulher. Vamos lá, disse Troy para ele, e juntos caminharam até o carrinho de golfe que os levou até o trailer de Troy. Está gostando de Londres até agora? Perguntou Troy, em tom de conversa informal. O máximo que eu conseguir em um dia, brincou Tobias. Pelo que posso ver, parece melhor que Nova York. Justo, Troy inclinou a cabeça. Gostaria de poder lhe oferecer uma visita guiada, mas tenho quase certeza de que isso causaria um alvoroço. Isso é um eufemismo. Tobias deu uma risadinha ao pensar nisso. Mas você não precisa. Meu trabalho é facilitar a sua vida, não o contrário. Troy permaneceu em silêncio por alguns instantes, absorto em pensamentos, enquanto chegavam ao trailer. Assim que entraram, Troy destrancou a porta com uma chave e a deixou aberta para que Tobias entrasse primeiro. O interior era tão luxuoso quanto se esperaria de uma estrela como Troy. A maioria dos trailers é compartilhada por 2 ou 3 pessoas durante as filmagens, mas Troy tinha um só para si. Havia um sofá de aparência muito confortável, um camarim, um banheiro privativo e até uma cama. Também havia uma TV grande com um console de videogame conectado. Fique à vontade, disse Troy, apontando para o sofá enquanto se sentava em sua cadeira de vestir. Assim que Tobias se sentou, confirmou para si que o sofá era muito confortável. Na verdade, era o sofá mais confortável em que já se sentara. Antes de mais nada, começou Troy. Quero saber por que você saiu do programa do Letterman. Eu já contei para sua mãe, disse Tobias, hesitante. Não, você disse que não gostava da cultura de trabalho lá. Preciso de alguns detalhes para não repetir essas mesmas coisas aqui sem querer, disse Troy. Tobias deu uma risada amarga. Isso nunca será um problema aqui. Nunca diga nunca, disse Troy. A menos que você se revele uma loira estonteante em segredo, tenho quase certeza de que não será um problema, disse Tobias. Vendo a expressão confusa no rosto de Troy, ele explicou melhor. No programa do Letterman, minha chefe direta era Samantha. Ele fez uma pausa, lembrando-se de que Troy ainda era criança, e suavizou um pouco a história. Tivemos um caso, digamos assim, que terminou em um rompimento terrível. Depois disso, ela começou a se comportar de forma errática e tornou minha vida profissional um inferno. Ela é produtora do programa e todo mundo no meio artístico de Nova York a conhece. Mesmo se eu me candidatasse a outro emprego em Nova York, uma recomendação negativa dela e minha carreira estaria acabada. É por isso que procurei uma oportunidade em outro lugar. Tobias não tinha certeza do porquê de ter contado aquela história para Troy. Ele sabia que na maioria dos casos as pessoas não acreditariam nele, mas não queria conseguir um emprego baseado em uma mentira. Sinto muito por isso, disse Troy em tom de desculpas, antes de se animar. De qualquer forma, agora que você está aqui, precisa cuidar de mim sempre que eu estiver trabalhando. Não se preocupe com isso, eu vou cuidar disso, assegurou Tobias. Então hesitou antes de continuar. Na verdade, eu não precisei te perguntar especificamente sobre a descrição do trabalho, sua mãe já me passou. Havia uma tarefa em particular que ela me fez jurar que cumpriria, que era garantir que não houvesse boatos sobre você. Então, te chamei de lado para ter certeza de que não havia. Troy ficou em choque por alguns instantes antes de se levantar da cadeira e começar a andar de um lado para o outro. Ela não precisava te contar. Ele murmurou frustrado. Eu nem contei para o Jamie, e ela já te contou que estou namorando a Emma? Tobias ficou extremamente surpreso com a notícia. Ele já tinha ouvido muitas fofocas de celebridades trabalhando com Letterman, mas essa era a primeira vez que presenciava algo assim pessoalmente. Só essa informação já daria para vender facilmente para uma coluna de fofocas por mais do que Tobias ganharia em um ano. Infelizmente, seu acordo de confidencialidade o impedia de fazer isso. Ela não me contou, interrompeu Tobias, interrompendo Troy. Você estava sendo muito óbvio. Tenho certeza de que não fui o único que percebeu. Então, eu interrompi a situação antes que os boatos começassem a se espalhar. Troy não pareceu nada contente com isso e disse, não me diga que você vai ser minha babá agora? Claro que não, disse Tobias imediatamente. Enquanto estiverem em particular, podem fazer o que quiserem. Mas quando estiverem em público, vou garantir que se lembrem do que os rodeia. Troy fechou os olhos em sinal de derrota ao retomar a cadeira e disse, tudo bem. Que bom que estamos em sintonia, sorriu Tobias. Algo além da sua agenda e das suas necessidades básicas que você precise de mim neste momento? Troy fez uma careta pensativa enquanto coçava a barba metafórica antes de se animar. Ah, sim. Estou produzindo um filme chamado As Vantagens de Ser Invisível? Aqui está sua primeira tarefa. Leia o livro e faça uma lista de todas as locações possíveis que precisaremos para as filmagens. Além disso, se você ainda não sabe, pergunte a algum assistente de direção no set e crie uma espécie de checklist para as etapas de pré-produção. E quando terminar? Nossa, Tobias o interrompeu. Você nunca me disse que eu teria que ser assistente de um produtor. Troy deu um sorriso irônico. Agora sim. Vamos ver como você se adapta. Se você se sair bem, eu te promovo. Se você afundar, paciência. Ele deu de ombros desplicentemente antes de continuar. Como eu estava dizendo, Tobias tinha a sensação de que não estava trabalhando para uma criança, mas sim para um gerente implacável.
Ou talvez Troy estivesse apenas se vingando por ter interrompido sua conversa com a namorada. Ele nunca saberia. Com um suspiro resignado, Tobias tirou um bloco de notas e uma caneta do bolso e disse: "Pode repetir tudo o que precisa para que eu possa anotar?" "Certamente." Capítulo 91. Tobias era um cara legal, eu acho. Ainda estou um pouco chateado por minha mãe ter reduzido suas funções a praticamente meu babá. Não que eu o deixasse continuar assim. Honestamente, estou surpreso que minha mãe tenha me deixado contratá-lo. Ninguém pode negar que já passou da hora de eu ter minha própria equipe. Mas contratar alguém novo em definitivo significaria uma grande redução nas responsabilidades da minha mãe, que para ela, eram me ver crescer. Quando mencionei a ideia para ela pela primeira vez, depois de receber o e-mail do Tobias, ela literalmente chorou. Por um tempo, desisti da ideia. Eu não podia contratar alguém à custa da felicidade da minha família. Mas 2 dias depois, ela veio até mim e disse que talvez tivesse exagerado. Mesmo assim, ela queria entrevistar algumas pessoas localmente para que pudessem ficar mais tempo no emprego. Concordei com o raciocínio dela e a deixei procurar mais pessoas. Ela conversou com mais de 20 pessoas em Londres nos dias seguintes, mas não ficou satisfeita até finalmente ligar para Tobias em Nova York, e o resto é história. É estranho como a vida dá voltas misteriosas. Atualmente tudo na minha vida está perfeito. Não posso deixar de agradecer a qualquer divindade que me tenha enviado para cá. Meu começo de vida poderia ter sido melhor, mas como dizem, tudo está bem quando termina bem. Desde que voltei ao trabalho nos últimos meses, tenho me exercitado bastante e seguido uma dieta bem controlada. O motivo disso é óbvio para mim, embora minha família possa discordar. Tive que tomar banho no banheiro dos monitores. Gosto de pensar que não sou exibicionista, mas se vou ficar semi-nu para as câmeras, pelo menos posso estar com a melhor aparência possível. Por que eu não posso estar no set naquele dia? Emma resmungou, fazendo beicinho de forma adorável. Depois de recebermos aquele aviso do Tobias sobre nossas demonstrações públicas de afeto, Emma e eu decidimos que nos encontraríamos apenas em um dos nossos trailers. Então, lá estávamos nós no meu trailer, com a assistente babá da Emma, Chloe, também presente como uma espécie de vigia. Ela foi contratada pelo pai da Emma depois que ele descobriu nosso relacionamento. Porque você não tem nenhuma cena nesse dia, e todo mundo acharia estranho você estar lá. Cutuquei a bochecha dela. Ela bufou e afastou minha mão, o que só me fez rir mais. Você fica tão fofa quando faz beicinho assim. Ela corou por um instante, pronta para retrucar quando percebeu do que estávamos falando inicialmente. Não mude de assunto flertando comigo, disse ela. Não estou insisti, levantando as mãos em sinal de defesa. Se você quer tanto me ver tomar banho, é só pedir, e eu posso te dar um belo show particular. Sorri para ela com todo o meu charme, e ao ver o rubor furioso em seu rosto, tudo valeu a pena. Uma forte pigarreada de Chloe me indicou que nada disso aconteceria tão cedo. Ei! Emma repreendeu Chloe. Enquanto estivermos apenas conversando, mantenha os ouvidos tapados. Acredite, eu também não quero ouvir isso, Emma, retrucou Chloe antes de se virar para mim. Mas Troy sabe exatamente o que dizer para testar meus limites. Dei de ombros inocentemente. Não é como se eu fosse fazer algo diferente do que já estava fazendo se Chloe não estivesse aqui. Talvez rolassem mais alguns beijos, mas fora isso, nada mudaria. De repente, uma ideia me ocorreu enquanto me levantava da cadeira, e até uma das minhas gavetas, voltava com meu iPod Classic e o entregava para Chloe. Pronto. Ouça isto, e depois você não precisará mais ouvir nossas conversas constrangedoras. Ela ficou pensativa por alguns instantes antes de colocar os fones de ouvido que eu ofereci. Sorri triunfante e toquei a primeira música da playlist, Cry Me a River, do Justin Timberlake, e aumentei o volume ao máximo. Enquanto Chloe curtia a música, me virei para Emma e disse, é assim que se faz. Emma pensou em revirar os olhos antes de se lembrar de algo e seus olhos brilharem. Você disse algo sobre um show particular. Balancei a cabeça em sinal de reprovação pela audácia da garota. Ela pode não conseguir ouvir o que estamos dizendo, mas ela consegue ver. Não sabia que você era tão tímido, ela disse com um sorriso irônico. Não estou, insisti. Mas tenho quase certeza de que ela me contaria aos seus pais se eu fizesse isso. E não tenho a menor intenção de encarar seu pai novamente. Tremi involuntariamente lembrando-me da última vez que encontrei um tal de Chris Watson. Emma geralmente ficava com a mãe em Oxford, mas quando estávamos filmando, ela ficava com o pai em Londres. Os pais dela tinham se divorciado, mas isso não significava que Chris se importasse menos com a filha. Ele era um bom pai. Então, obviamente, eu o detestava. Você está exagerando, ela disse, acenando com a mão. Ele é um verdadeiro cavalheiro. Claro que sim, respondi com sarcasmo. Só um cavalheiro diria a um garoto de 14 anos que possui uma grande coleção de armas antigas que ainda funcionam. Ele estava apenas brincando, ela disse, descartando minhas preocupações como triviais. Ele é o antes que pudéssemos continuar nossa conversa. Houve uma forte batida na porta. Ao ouvir meu grito de entre, Tobias entrou. Aconteceu alguma coisa? Perguntei a ele. A foto estará pronta em breve, disse ele. Para vocês dois. A equipe de maquiagem chegará em alguns minutos. Chloe, que havia tirado os fones de ouvido depois de ver Tobias, também se levantou e fez um gesto para que Emma a acompanhasse. Como éramos apenas nós 4 no trailer por enquanto, dei um beijo na bochecha de Emma e disse, te vejo no set, querida. Ela não disse nada, apenas corou antes de acenar com a cabeça e sair do trailer. Quando Emma e sua assistente saíram, Tobias soltou um suspiro cansado. Você é incorrigível.
E tenho orgulho disso, anunciei. Assim que minha maquiadora entrou, sentei-me na cadeira. O mundo está cheio de pervertidos. Agora eu sei com certeza. Não foi só a Emma que estava interessada em me ver semi-nu. A maioria dos membros da equipe, que normalmente não se davam ao trabalho de assistir às filmagens e cujo trabalho nem sequer estava diretamente ligado à produção cinematográfica, vieram assistir à minha cena. Enquanto vestia meu roupão e olhava ao redor para o ambiente lotado, me virei para Alfonso e perguntei: por que tem tanta gente aqui? Ele deu de ombros. Eles devem estar interessados em ver as filmagens. Não fechamos o set porque não achamos que seria necessário. Ao ver a centena de pessoas ali paradas, boquiabertas, tomei uma decisão instantânea. É necessário, eu disse. Por favor, retirem todas as pessoas que não são necessárias. Sério? Perguntou ele. Sim, insisti. Escuta, cara, eu não sei que tipo de pervertidos eles são, mas eu ficaria muito mais tranquilo se eles não se excitassem me vendo semi-nu. Alfonso ficou surpreso com minhas palavras, mas não perdeu muito tempo, pois sabia que tempo é dinheiro. Imediatamente virou-se para todos os assistentes de direção e deu ordens para que desocupassem o set. Esperei pacientemente enquanto eles faziam isso. E meu assistente se aproximou e me ofereceu uma garrafa de água, que recusei prontamente. Espere algumas horas, Tobias, eu disse. Não posso beber água agora. Você está sendo estúpido, resumiu ele eloquentemente. Ninguém se importa se um adolescente tem um corpo sarado ou abdominais definidos. O que você está fazendo não é saudável. Eu me preocupo com o meu corpo. É por isso que estou consultando um médico para essa dieta, enfatizei. Agora não fale comigo. Isso me dá sede. Quando Alfonso soube do meu desejo de entrar em melhor forma para a cena do banho, ele adiou a filmagem por alguns meses. Inicialmente estava previsto para janeiro, mas, felizmente, as filmagens aconteceram agora em abril. Contrataram uma nutricionista e um médico para me acompanhar, que monitoraram cuidadosamente minha dieta e ingestão de água alguns dias antes da filmagem. E desde ontem eu não bebi uma gota d'água sequer. Com a cena finalmente livre de membros indesejados da equipe, apenas 50 pessoas permaneceram, pois seu trabalho era absolutamente necessário para a cena. Nas palavras de Alfonso. Seguindo suas instruções, deixei meu roupão cair, e Tobias o agarrou imediatamente, saindo do enquadramento da câmera. Olhando para meu corpo esculpido, não pude deixar de me sentir orgulhoso do meu esforço. Era a primeira vez que notava um desenvolvimento muscular significativo em mim, e adorei. Meus braços estavam com o dobro do tamanho do ano passado. Embora meu peito não fosse tão grande por causa da minha idade, meus músculos abdominais e peitorais estavam bem definidos. Você se admirava o suficiente? Perguntou Alfonso, para a diversão de várias pessoas. Sim, respondi sem hesitar. Agora podemos começar? Ele não disse mais nada, simplesmente saiu de cena enquanto eu me posicionava na borda da banheira, usando apenas uma calcinha cor da pele para cobrir minha intimidade. Isso porque eu deveria estar completamente nu na piscina. É a mágica do cinema. Olhei ao redor do set e, felizmente, desta vez ninguém estava me encarando descaradamente. Eu ainda não estava totalmente confortável com a cena, mas era apenas um trabalho e precisava ser feito. Luzes, câmera, ação. Ao ouvir aquela frase mágica, sentei-me na borda da banheira com um grande ovo dourado. Alguns membros da equipe estavam sentados perto de mim, mas fora do alcance da câmera, criando pequenas bolhas no ar para aquele efeito mágico perfeito de banho. Mas eu não me importava com nada disso. Tudo em que eu conseguia pensar era no enigma à minha frente. Então pulei na banheira que estava cheia até a borda com água morna e muitas bolhas. Virei-me para olhar para o meu ovo dourado e disse, devo estar louco. Então, abriu. Seu interior estava pintado de verde neon para que efeitos pudessem ser adicionados posteriormente. Fingi que o ovo estava fazendo um barulho estridente horrível e o fechei novamente. Definitivamente estou louco. Então me virei e encontrei a atriz que interpretava Murta que geme sentada ali. Se eu fosse você, tentaria colocar na água. Myrtle, exclamei surpresa. Olá, Harry, disse ela com uma voz feminina excessivamente doce. Quanto tempo? Ela esticou o pescoço para me deixar o mais desconfortável possível. Tentei criar algumas bolhas ao meu redor para que a visibilidade da parte inferior do meu corpo ficasse o mais baixa possível para o fantasma. Ela continuou divagando sobre coisas banais que não tinham importância para mim, então a trouxe de volta ao assunto principal. Myrtle, você disse para tentar colocar na água? Foi isso que o outro menino fez. Cedric, ela riu baixinho enquanto se aproximava de mim. Tentei me afastar dela, nervoso, mas acabei batendo na borda da banheira. Então vi o ovo atrás de mim e o coloquei na minha frente para preservar um pouco da minha modéstia. Então vai, ela insistiu. Abre. Mergulhei o ovo na piscina e depois de alguns segundos de hesitação, também mergulhei a cabeça. Após alguns segundos, saí da água tossindo água com sabão. Myrtle, me virei para o fantasma. Não existem sereias no Lago Negro, existem? Muito bem, ela riu baixinho. O Cedric demorou uma eternidade para descobrir. A cada palavra, ela se aproximava mais de mim. Quase todas as bolhas sumiram. Comecei a juntar as bolhas que estavam distantes entre nós, enquanto me afastava o máximo possível daquela mulher fantasma assustadora, mas não deu certo. Porque ela acabou apoiando a cabeça no meu ombro no final da cena. Pensando bem, a cena foi um pouco nojenta porque Shirley Henderson, que interpretava Myrtle, tinha 38 anos enquanto eu tinha 14. Não que Shirley fosse uma atriz ruim, mas ainda não entendo por que Chris a contratou para interpretar Myrtle na segunda parte.
Será que todos os adolescentes do mundo estavam mortos? Corta, gritou Alfonso. Cena perfeita, pessoal. Troy, vamos fazer mais uma vez sem a Myrtle. Assenti com a cabeça e retomei minha posição. Como eu já estava molhado e Myrtle só apareceu quando eu estava na banheira, apenas essas partes precisaram ser filmadas novamente. Minhas dedicadas maquiadoras correram até mim para secar meu cabelo, e refiz a cena sozinha desta vez. Troy chamou Alfonso cerca de meia hora depois, quando a cena terminou e eu já estava seco, de volta ao meu roupão tomando goles de uma garrafa de água. Acho que você deveria ver esta cena. Confio em você, Alfonso, eu disse. Se você pede a diretores para assistirem a uma cena recém-filmada, eles geralmente não gostam. Porque isso significa que você não confia neles ou na visão deles para extrair o seu melhor desempenho. Mas não posso negar que estava bastante curioso para ver como isso terminaria. Vamos lá, insistiu ele. Sem discutir mais, caminhei até o monitor perto do qual Alfonso estava, onde ele reproduzia o vídeo desde o início. Observei como eu me sentava na borda da piscina e como entrava para resolver o quebra-cabeça. Parecia genuíno, mas o mais importante era que meu corpo estava fabuloso. Eles haviam usado uma iluminação especial para garantir que meus músculos se destacassem muito mais do que o normal. Isso, somado a tudo mais, como o aumento dos meus treinos e o controle da ingestão de água e da dieta, fez com que eu estivesse com a melhor aparência da minha vida. Caramba, isso é bom demais. Eu sabia que o Alfonso era bom em filmar o corpo humano, como em e sua mãe também, mas não sabia que até eu conseguiria ficar tão bem assim. Virei-me para Alfonso e disse, cara, esta é a melhor cena que já vi de mim mesmo. As luzes, os ângulos da câmera, tudo está perfeito. Aguardem até eu corrigir a gradação de cores na pós-produção, disse Alfonso com confiança. Este trecho me deu algumas ideias para as cenas do torneio. Qual parte? Perguntei, curioso. Normalmente filmamos primeiro a parte com CGI e depois o resto, mas como Cálice de Fogo seria lançado um ano depois de Prisioneiro de Azkaban, não havia pressa para terminar o CGI naquele momento. Consequentemente, todos os 3 eventos do torneio, a luta contra o dragão, o resgate subaquático e o labirinto, e o clímax seriam filmados no final. A parte para a qual você vem treinando incansavelmente há meses, disse Alfonso como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Tive essa ideia de passar por você flutuando. E se os 3 participantes masculinos gravassem as cenas subaquáticas sem camisa? Por quê? Fiz a pergunta óbvia. No papel pode parecer atraente, mas o problema é que eu teria que continuar meu treinamento e dieta por muito mais dias. Sem mencionar que filmar sem camisa debaixo d'água por quase um mês é pedir para ter problemas. Esse era o tempo que havia sido reservado para a filmagem da segunda tarefa. Porque o seu público está amadurecendo a cada filme, destacou Alfonso. Esse é o tema que Rowling também está adotando em seus livros futuros. O tema mais comum em histórias adolescentes é a puberdade e a transição para a vida adulta. As garotas vão ficar loucas por você se fizermos toda aquela sequência sem camisa, considerando quão bem você está agora. Afinal, estou aqui para entregar o que as pessoas querem ver. Eu não esperava que um diretor autoral como Alfonso escolhesse o estilo em vez da substância para filmar uma cena como aquela. Mas por outro lado, não estávamos fazendo um filme caça-Oscar, então de certa forma fazia sentido. Com todo o trabalho duro que investi no meu corpo, não me importava de mostrá-lo às pessoas, contanto que não ficassem me encarando pessoalmente. A decisão é inteiramente sua, continuou Alfonso quando não respondi imediatamente. Estou perguntando primeiro porque se você concordar, só então conversarei com seu pai e com os executivos da Warner Bros. Para garantir que esse seja o melhor caminho a seguir. Não tenha pressa e me diga daqui a 2 ou 3 dias. Não preciso, respondi com firmeza. Faremos exatamente como você imaginou. Não quero atrapalhar seus planos. Este filme é seu, antes de tudo, não meu. Então, se você quer que eu apareça sem camisa, eu aparecerei sem camisa. Tem certeza? Perguntou ele, só para garantir. Sim, respondi, dispensando suas preocupações com um gesto de mão. Só certifique-se de que o set de filmagem seja fechado como hoje e tudo ficará bem. Não quero nenhum curioso desnecessário. Perfeito, então ele sorriu para mim. Não se preocupe, eu cuido de tudo. Faremos deste o melhor filme de Harry Potter da série. Capítulo 92. Olá, sou Troy. Apertei a mão do homem que tinha uma estranha semelhança comigo. Ele era um pouco mais alto do que eu, mas tinha a mesma complexão física e cor de cabelo. Uma grande diferença era a idade. O homem era 8 anos mais velho do que eu. Claro, quem não te conhece? Ele sorriu para mim enquanto apertava minha mão vigorosamente. Meu nome é Raymond Clark, mas pode me chamar de Rei. Meus irmãos, que são bem mais novos que eu, são seus grandes fãs. Na semana passada fizemos uma maratona de Troy, assistindo a todos os seus filmes de uma vez, da manhã até tarde da noite. Existiu mesmo uma coisa chamada Maratona de Troy por aí? Que bizarro, mas estranhamente satisfatório. Deve ter sido um dia e tanto. Como é que você ainda não odeia a minha cara? Brinquei, arrancando risadas dele. Depois de alguns instantes continuei. Agora você também pode participar do próximo filme da Maratona de Troy. Ele assentiu com entusiasmo. E eu fico muito feliz em fazer isso. Mas tenho um pouco de curiosidade e perguntei. Você não sente medo quando está em uma profissão tão perigosa? Ele deu de ombros antes de responder. Já me acostumei. Fiz minha primeira cena de ação quando tinha apenas 18 anos. Então já se passaram 4 anos.
Ajuda bastante o fato de que nosso salário aumenta bastante se nos machucarmos. É preocupante pensar que esses dublês não se importam com a saúde se o pagamento for bom. Melhor cortar esse mal pela raiz. Se você terminar este filme sem se machucar nenhuma vez, eu te pago mais do que a produção te pagaria se você se machucasse, eu disse, numa tentativa de evitar que ele causasse acidentes propositais. Seus olhos se arregalaram. Você está falando sério? Não, eu sou o Harry, brinquei. Vendo sua expressão confusa, suspirei, reconhecendo minha própria estupidez. Claro, ele não entenderia a referência, já que o terceiro filme ainda não foi lançado. Ele não deve ser leitor dos livros. Mas pensando bem, ele é dublê. Esquece. Sim, estou falando sério. Eu me sentiria muito culpado se você se machucasse fazendo uma cena de ação para mim. Muito bem, então ele sorriu com confiança. Sem se machucar. Quando começamos? Não está nas minhas mãos, cara, eu disse, olhando para trás, onde a equipe corria descontroladamente. Se quiser saber, pergunte a um dos assistentes de direção. Não vou esperar ser chamado, respondeu o rei enquanto aguardávamos juntos a conclusão da montagem dos equipamentos e adereços. A cena que estávamos filmando hoje era da luta com o dragão. Ou melhor, uma cena em que o dragão tentava escapar. Ela foi drasticamente alterada em relação à intensa sequência de perseguição do filme original, onde o dragão acabava caindo e morrendo. Em vez disso, o dragão e Harry nunca saem do estádio. Eu não tive nada a ver com essa mudança, então presumo que seja por causa da participação do Alfonso. Tudo bem, pessoal? Perguntou Alfonso enquanto caminhava em nossa direção. Sim, respondi com a cabeça. Esplêndido, concordou o rei. Ótimo, disse Alfonso. Então vamos fazer o seguinte. Como a cena pode ser um pouco arriscada, Troy, você ficará de fora até a parte final, quando seu rosto estiver visível. Tirando isso, será o rei quem fará a maior parte das cenas, ok? Sim, claro, concordei com a cabeça, sem hesitar. Eu não era um daqueles atores que gostavam de fazer as próprias cenas de ação. Por que eu deveria arriscar minha vida quando tinha alguém para fazer isso por mim? Além disso, se eu me machucasse por causa da minha arrogância, as filmagens seriam interrompidas ou atrasadas, dependendo da gravidade da lesão. Muitas pessoas dependem de mim para se manter em forma e saudável, porque se o filme atrasar, o emprego delas também será afetado. Naquele dia, descobri que filmar uma cena de ação não era tão glamouroso quanto mostram na tela, quando se tem um dublê fazendo a maior parte das cenas. Filmei as cenas iniciais antes do ataque do dragão, mas tudo depois disso foi feito pelo rei. As partes na vassoura já tinham sido filmadas porque não representavam muito perigo para mim. Mas as partes como a cauda do dragão me atingindo ou eu dando uma cambalhota no chão para me salvar do fogo do dragão foram todas feitas pelo rei. Realmente, os dublês são ótimos. Finalmente, após 6 meses de treinamento, chegou a hora de fazer as cenas de mergulho para a segunda tarefa. Eu gosto muito de nadar, mas inicialmente fiquei um pouco receosa de ficar debaixo d'água por um período prolongado. Felizmente, tive um instrutor maravilhoso, o Bernie, que elaborou um plano completo para nos ensinar a mergulhar. De não conseguir prender a respiração por nem meio minuto quando começamos, agora consigo ficar até 4 minutos sem respirar, o que é muito melhor do que a maioria das pessoas, segundo o Bernie. Ele até disse que conforme eu fosse ficando mais velho, minha capacidade aumentaria ainda mais. Ao pisar pela primeira vez no set de filmagem do Grande Lago, senti-me um pouco constrangido novamente. Se 50 membros da equipe já eram uma multidão para mim antes, agora havia ainda mais e com razão. Eu não era o único ator com quem eles tinham que gravar uma cena hoje. Por algum motivo, Alfonso queria liberar todos os outros atores primeiro para que a maioria das cenas em que eu estava envolvido pudesse ser gravada mais tarde. Ao me aproximar do local onde a cena seria filmada, vi Jamie e Emma conversando. Emma estava de costas para mim, então não me viu, mas Jamie viu. Percebendo isso, coloquei o dedo nos lábios, sinalizando para que ele ficasse quieto. Entendendo meu recado, ele continuou conversando com Emma enquanto eu me aproximava sorrateiramente por trás dela, a segurei pelos ombros e a sacudi violentamente. Caramba! Emma deu um pulo no lugar antes de se virar imediatamente. Não me preocupei em conter o riso e Jamie se juntou a mim. Troy Armitage. Emma continuava me dando tapas fortes no antebraço. Você é um idiota. Ah, não seja assim, eu disse, tentando abraçá-la forte. Tentando é a palavra-chave aqui, porque ela me empurrou violentamente. Vendo seu olhar de pânico, percebi o motivo de sua hesitação. Podia ser um set fechado, mas ainda assim, havia mais de 70 pessoas presentes. Jamie, sendo o mais velho entre nós, dissipou a tensão mudando de assunto. Mesmo depois de todo esse tempo, ainda não consigo acreditar que vocês dois estão juntos. Eu costumava considerar vocês dois como meus irmãos. Agora me sinto como se meu irmão estivesse namorando minha irmã. Então, ele estremeceu ao imaginar a cena. Pare de agir como se não tivesse namorada, disse Emma, com um tom incisivo, antes de se virar para mim. Eu vi o celular dele. Havia mensagens muito impróprias. Antes que eu pudesse ver quem as havia enviado, ele arrancou o celular da minha mão. Sério? Sorri ao ouvir a fofoca. Você nunca nos contou, Jamie. Ele zombou, não é nada sério. Só um fã. Fiz uma pausa por um instante antes de perguntar lentamente. Então você está dormindo com uma fã? Uma garota, presumo? Ele me lançou um olhar irritado e gritou. Claro que é uma menina. Só porque eu fiz aquele papel gay com você em Billy Elliot não significa que eu seja gay. Eu sei, tentei acalmá-lo levantando as mãos. Desculpe, cara, só estou perguntando. Você tem um acordo de confidencialidade assinado com ela?
Agora era a vez dele parecer confuso, então eu expliquei melhor. E se ela fosse contar para a mídia que você fez algo de ruim para ela? Aí ela poderia te pedir uma fortuna para limpar seu nome. Seus olhos se arregalaram quando a realidade da situação o atingiu. Será que isso realmente pode acontecer? Perguntou ele, preocupado. Dei de ombros. Não sei, mas você tem que tomar cuidado, cara. Principalmente quando está com alguém desconhecido. Vá ao seu advogado e conte tudo. Ele vai cuidar disso. Então me virei para Emma e, apesar da relutância dela, passei um braço pelos ombros dela. Só para que ela não se sentisse estranha, passei um braço em volta de Jamie também. É por isso que acho que um pouco de incesto não é tão errado assim. Você não precisa de um advogado para isso. Ao ouvir isso, Jamie me empurrou com força. Você é uma pessoa doente, Troy. Você precisa de uma lobotomia. Dessa vez, Emma e eu estávamos rindo da reação de Jamie. Por mais que eu quisesse que nossa diversão despreocupada continuasse, eu sabia que não podíamos mais fazer isso porque estávamos ali para trabalhar. Um trabalho que envolvia ficar molhado por um longo período. Hoje, o set estava lotado, pois muitos atores tinham cenas para gravar. Não demorou muito para que um dos assistentes de direção viesse correndo até nós e nos indicasse nossas posições para começarmos a cena. Eu ainda precisava me preparar um pouco, então tirei meu roupão, ficando apenas com meu calção de banho vermelho da Grifinória. Ignorei se alguém estava me olhando e me concentrei em me preparar para a cena. Como eu deveria estar saindo do lago, dei um mergulho para molhar meu corpo e minhas roupas. Logo em seguida, alguns outros colegas de elenco, incluindo Jamie e Emma, também saíram do lago. Em pouco tempo, todos estávamos prontos para a cena. Ação! Quando a câmera deu um close no meu rosto, tossi alto, espirrando água para todo lado. Eu tinha colocado um pouco de água na boca antes da cena começar, justamente para isso. Harry, disse Michael Gambon, preocupado, enquanto o ator que interpretava Seamus colocava uma toalha atrás do meu pescoço. Ele está bem, disse Gambon, aliviado. Quero todos os jurados aqui agora. Quando Gambon se levantou, foi substituído por Lea, que interpretava Fleur Delacour. Ela se abaixou na minha frente e disse, agradecida, você a salvou, mesmo que ela não fosse sua para salvar. Minha irmãzinha. Então ela se aproximou e beijou minhas duas bochechas. Corta, gritou Alfonso. Beija-o de novo, Lea. Ela sentiu com a cabeça e entrou no personagem, beijando minhas bochechas novamente. Não, gritou Alfonso novamente. Não ficou tão bom assim. Vamos mudar um pouco as coisas. Por que você não o beija nos lábios? Nós dois nos viramos para ele como se ele tivesse enlouquecido. Você está falando sério? Perguntei. Qual o problema em tentar? Perguntou ele. Será apenas uma tomada. Podemos sempre usar outra na edição. Não é como se você nunca tivesse beijado ninguém antes. Ele ergueu uma sobrancelha desafiadora na minha direção. Esse não era o problema. O problema era que minha namorada e o namorado da Lea estavam a poucos metros de nós. Sim, você ouviu direito. Eu era o melhor cupido do mundo, o responsável por unir Leslie Doakes e Henry Cavill. Henry ficou meio evasivo sobre como isso aconteceu depois daquele primeiro encontro desastroso, mas tenho certeza de que ajudou o fato de os dois serem absolutamente lindos. O pão duro ainda não tinha cumprido a promessa de me pagar a conta, mas eu não o pressionei muito. Olhei para Emma, que estava com os braços cruzados e parecia não se importar nem um pouco, mas eu sabia lá no fundo que ela se sentiria mal se eu beijasse Lea sem a permissão dela. Ao perceber meu olhar, Emma sentiu uma vez, e eu consegui minha aprovação. Então me virei para Lea e dei a ela o sinal verde. Ação! Lea repetiu sua fala antes de se aproximar e me beijar nos lábios. Senti como se meu mundo tivesse desabado por um instante. Eu queria prolongar aquele beijo, mas Lea era uma profissional consumada, pois manteve-se no personagem e terminou sua cena beijando Jamie em seguida, mas com ele, ela se limitou a beijá-lo na bochecha. Não me interpretem mal, eu adoro a Emma, mas eu estava em conflito. Lea era tão linda e maior de idade, enquanto Emma era. Emma, corta! Alfonso interrompeu a cena antes que pudéssemos prosseguir. Lea, beija o Troy de novo. Nos lábios. Fica muito melhor na câmera. O que se seguiu foi uma sequência interminável de Lea me beijando repetidamente. Sinceramente, eu estava gostando um pouco, mas no fundo também estava preocupado com a minha saúde quando tudo isso acabasse. Corta! Muito bem. Vamos em frente. Ninguém poderia estar mais feliz com o fim da cena. Olhei para minha linda namorada para ver se ela estaria brava comigo, com Alfonso ou com qualquer outra pessoa, mas ela parecia bem calma. A próxima cena era dela, então talvez ela estivesse reprimindo a raiva. Ação! Ela se aproximou e me abraçou forte. Oh, Harry! Exclamou. Você está bem? Deve estar congelando. Em seguida tirou uma toalha dos ombros e me cobriu. Acho que você se comportou admiravelmente. Eu fiquei em último lugar, Hermione, eu disse, tremendo de frio. Então ela me surpreendeu me dando um beijo na bochecha também e disse, penúltima. Fleur nunca passou dos Grindylows. Nós sorrimos uma para a outra. Corta, gritou Alfonso. Isso. Perfeito, vamos continuar. Na primeira tomada, perguntei a Emma, arqueando uma sobrancelha. Aparentemente temos uma química incrível, disse ela como se fosse algo corriqueiro. Sim, nós fazemos, eu sorri para ela. As filmagens continuaram normalmente a partir daquele momento. Quando terminamos as cenas do dia e todos estavam voltando para seus trailers, insisti em acompanhar Emma até o dela. Eu já estava com roupas secas, então não me importei muito. Assim que fechei a porta do trailer, Emma se agarrou a mim e me beijou.
Retribui com o mesmo fervor antes de nos separarmos, pois a porta do trailer se abriu novamente, revelando Chloe, a vilã. Ok, talvez eu tenha sido um pouco duro demais com ela, mas não gostei da presença dela ali. Por que você fez isso? Sussurrei para Emma enquanto ela se sentava ao meu lado no sofá, percebendo como Chloe caminhou até a mesa próxima e pegou um iPod. Ela não era tão ruim assim. Isso foi só para te dizer que não me importo, Emma sorriu. Você devia ter visto sua cara quando Alfonso mudou aquela cena para um beijo. Por que você não se importa? Perguntei. Porque eu sei que não gostaria se você beijasse outra pessoa. Você vai ter que ignorar isso, disse ela seriamente. Assim como eu fiz. Você não está fazendo aquele filme, As Vantagens de Ser Invisível? Se for como no livro, terá muitas cenas de beijo. Quando eu estava lendo o livro, decidi que, contanto que fosse para um papel, eu não diria a você o que fazer ou não fazer. Mas espero a mesma cortesia de você também. Você pode fazer isso? Assenti lentamente com a cabeça, mas era mentira. Eu sabia que se ela beijasse outra pessoa, mesmo que fosse para um papel, eu odiaria completamente. Talvez eu não dissesse isso a ela, mas diria. Podem me chamar de hipócrita, ou o que quiserem, mas era assim que eu me sentia. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.